Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme eu comentei no meu history, se não me engano foi ontem, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo aqui, meus irmãos, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou falar especificamente hoje sobre o personagem Jacó. Como ele saiu, literalmente falando no português bem claro, com uma mão na frente e a outra atrás da casa de seus pais. Saiu numa situação vexatória e como depois ele retornou para sua terra riquíssimo, um homem muito rico. Nós vamos falar mostrando de acordo com a Bíblia e tecer alguns comentários sobre a riqueza. O que é que Deus faz? Oremos antes. Bendito Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa de Jesus, teu Santo Filho, pedimos agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua graça, a tua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, não estou falando da história de A, de B ou de C. Estou aqui comentando, meu Senhor, o ensinamento sobre um dos teus servos que tu resolveu abençoar, mudando radicalmente uma situação que não lhe era favorável. Mostrar com isso que tu és o mesmo de ontem, tu és hoje e tu és eternamente. Nos dá raciocínio lógico, aviva a tua palavra na minha mente e abre o entendimento dos teus servos e das tuas servas, para que possam compreender a tua palavra, ter fé que tu és o mesmo, e assim progredir para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Meus irmãos, Eclesiastes, capítulo 5, e versículo 19, está escrito assim. Eclesiastes, o pregador, capítulo 5. Quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para delas comer e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Primeiro, nós temos que entender e que crer. Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Tem pessoas, meus irmãos, que trabalham, vivem do seu suor. Isso é muito bom, é louvável, tem que ser assim. É o meu caso. Não procura ficar dependendo de ninguém. Não lhe falta a cama para descansar. Não lhe falta o pão na sua mesa. E glória a Deus por isso. Mas não consegue acumular riqueza. Pronto. Tem outros que ele tem uma facilidade incrível para acumular riqueza. Todo negócio que ele faz, que ele tem um tino, que ele põe a mão, o negócio prospera. Prospera. Isso, se você fizer uma pesquisa, você encontra diversos homens que prosperaram de uma forma tremenda. Basta ver Bill Gates, que não tem sequer um curso superior e se tornou um dos homens que faz parte do seleto grupo de centibilionários. Centibilionários, que tem centenas de bilhões. Você tem outros homens, como o dono da Zebu, que até 16 anos de idade era um boia fria, e depois ele teve um tino para começar a fazer uma coisa, vender botas, e procurou o fornecedor e começou a vender botas ao pessoal da fazenda. E dentro de pouco tempo, ele exportava para os Estados Unidos 20 bilhões de dólares em jeans. Então, se você fizer uma pesquisa,
Você vai encontrar muitos homens que passaram por uma situação dessa. Se você procurar o Vascon, um que também desenvolveu bolsas nos Estados Unidos, ele teve um sonho. Nós vamos chegar nisso aqui. E conseguiu prosperar de uma forma assustadora. Então são pessoas que tem um espírito aventureiro, ele vai para cima, ele acredita e se dá bem. Outros trabalham, se esforçam, às vezes não conseguem prosperar, mas de repente dá um boom. Outros são insistentes em seus negócios, começa e fala, e começa de novo e vai à falência, começa de novo e vai à falência. Pensa que não, acerta a veia e prospera. Mas tem um histórico lá atrás. Outros não precisam de tudo isso. Esse personagem que vamos falar, Jacó, ele foi um homem que trabalhou insistentemente durante 14 anos pela mulher que amava. E ele conseguiu prosperar. Mas antes de eu falar sobre esse camarada, eu quero fazer algumas observações sobre a nação de Israel. A nação de Israel em si, ela teve início lá atrás, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus faz uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 12 e versículo 3 diz assim: eu não vou ler o 1 e o 2, que eu quero ganhar tempo, mas eu quero me deter no 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando vai para o mesmo Gênesis, capítulo 6, versículo 4, capítulo 26, ó, Gênesis 26, o versículo 4, diz assim, ó. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Você viu lá? Termina com todas as famílias. Aqui está terminando com todas as nações da terra. E esse contexto é repetido na pregação de Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 25. Está lá a confirmação. Pedro, no discurso da pregação que ele fez, no capítulo 3, depois de Pentecostes, ele pregando, ele cita esse versículo. Então, a bênção desse povo judeu já foi determinada por Deus desde os seus primeiros patriarcas. São um povo abençoado. Não adianta você querer dizer o contrário ou arrumar justificativas. Não, são um povo abençoado. E por intermédio deles sobreveio duas bênçãos a todas as nações. A primeira e a principal é Jesus Cristo. É espiritual. Que através dessa descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra puderam ser abençoadas, têm direito à salvação. Aqueles que quiserem são participantes e terão a vida eterna. Basta você ver Isaac, aí depois Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve os 12 patriarcas, os 12 filhos dele. Judá está aí. Veio Jesus Cristo. Os judeus. Primeira bênção, é espiritual. Essa é a principal. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas junto com as bênçãos espirituais, também veio as bênçãos materiais através desse povo para toda a terra. Escute só. Se você fazer uma pequena pesquisa, você vai encontrar isso aqui, ó. O povo judeu não é apenas um povo inteligente. Eles têm, se você fizer o cálculo da população da terra, apenas 2% da população da terra é do povo de Israel, o povo judeu.
Em compensação, 25% de todos os prêmios Nobel que saíram para o mundo, os prêmios Nobel que são dados a grandes cientistas, a grandes pesquisadores, 25% são judeus quem ganhou. E olha que Israel é uma nação que foi fundada em 1944. É uma nação novíssima. 25% de 900 prêmios Nobel foi distribuído para o mundo 99 e 18. Então você está falando já de 180. 180 mais 45, você está falando de quase 230 prêmios Nobel foi entregue a pessoas de Israel que se destacaram nas mais diversas áreas. Então, para você ter uma ideia, literatura, paz mundial, química, economia, medicina, física, pesquisa e desenvolvimento desenvolvida pelos cientistas israelenses tem contribuído para o avanço da agricultura, ciência da computação, eletrônica, genética, medicina, ótica, energia solar. Em 98, a revista Newsweek, ela publicou que a cidade de Tel Aviv era uma das cidades mais importantes do mundo na área de desenvolvimento tecnológico. Tá vendo aí? Através das pesquisas desses cientistas, todas as nações da Terra são beneficiadas. Se você fizer uma pequena pesquisa por aí, você vai ver. Imagina você, dessalinização de água, tirar o sal da água salobra, transformar em água potável, água boa. Esse desenvolvimento, essa tecnologia está sendo oferecida para o Brasil. Então, essa gama de conhecimento científico beneficiou a todos os moradores da Terra. Então, a Terra está sendo também beneficiada através desses conhecimentos que tem o povo de Israel. Mas de onde vem isso? Eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu vou mostrar para você na Bíblia que através de algo que Deus concedeu a Jacó, mostrou para Jacó, até hoje no mundo inteiro. Vamos entender alguns personagens. Jacó, ele saiu da terra do seu pai depois que ele teve um desentendimento com o seu irmão Esaú. Jacó ele anuiu o conselho da sua mãe e Rebeca gostava muito de Jacó e a Bíblia diz que o seu pai Isaque amava muito a Esaú. Esaú era o primogênito. E o primogênito tinha alguns direitos a mais, por exemplo, metade da herança era para o primogênito. E não seria Jacó, seria Esaú. E Jacó anuiu o conselho da sua mãe e usou de uma artimanha e enganou o seu pai. Estou resumindo porque eu não quero me deter nisso. Isso criou um atrito dentro da família. Amigo, famílias crentes, famílias que têm a promessa de Deus, também tem problema. Também tem problema, meu irmão. Aí era uma família. Pai, mãe e 2 irmãos. Gêmeos. E você viu o que aconteceu? Tiveram um problema seríssimo, que tiveram que se separar. Aí Jacó é aconselhado por seu pai, por sua mãe, a voltar para a terra do tio dele. Vai, some daqui, vai para lá. A hora que você vê falar a primeira vez a personagem Labão, vamos ver onde é que está, onde é que fala aqui de Labão. Gênesis capítulo 24, eu vou ler também bem resumido para você entender, tá certo? Nesse acontecimento aqui,
Abraão mandou o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então o seu servo saiu com um camelo, uma romaria com diversas pessoas, diversos funcionários, e voltou para a terra da parentela dele para que buscasse uma mulher para Isaque. E quando ele chega ao local, ele encontra um camarada que é irmão da moça, que se chama Labão. Labão, interesseiro. Labão, aproveitador. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Se você semear no espírito, vai colher no espírito. Se você semear na carne, vai colher na carne. Lembra que eu falei lá atrás? Jacó anuiu ao conselho da sua mãe, enganou seu pai, tomou a bênção da primogenitura. Em compensação, teve um atrito sério com seu irmão, que o seu irmão jurou de morte. Ele teve que voltar, sair corrido para a parentela dele, que estava distante. E quando chegou lá, ele encontrou um camarada que chamava Labão. Interesseiro e aproveitador. Diz assim o versículo 29 do capítulo 24. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, a pulseira sobre a mão da sua irmã, o presente que Eliezer havia dado para aquela moça. Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse, Labão disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Aí o 32, para você uma casa, desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Então, esse é o primeiro evento que aparece Labão. Ele é irmão de Rebeca. Por enquanto ele não tem nada. Passado o tempo, Isaque teve os seus 2 filhos, ele cresceu, Esaú cresceu, Jacó cresceu, teve essa desavença, agora não tem jeito, meu amigo. Você é obrigado a sair daqui e ir para casa dos teus parentes lá em Padã Aram. O capítulo 28, para você entender, diz assim, Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, ele disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Aram, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e tomará uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Labão já havia constituído família. No caminho, no versículo 17, temeu e disse, Jacó teve um sonho, acordado por Jacó do seu sono, no versículo 16 disse, 28, 16, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. 17, temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta a porta dos céus. Os antigos não tinham conhecimento, é claro, né? Da onipresença de Deus. E ele pensou que aquele local ali era a casa de Deus, porque não tinha conhecimento da onipresença de Deus. Continuando, Jacó chega na casa de Labão, chegando em Padã Aram,
O versículo 29, só para você entender o contexto. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, eis um poço no campo, eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos e havia grande pedras na boca do poço. Aí ele pegou, tirou aquele poço e disse-lhes a Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhe disse: conheceis Labão, filho de Enaú? E disseram: conhecemos. Disse mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui, lá vem aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é muito, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide e apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Aí Jacó, estando ainda ele falando com eles, viu Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filho de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra da boca do poço e deu a beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Que camada gentil. Não é não? Viu Raquel? Essa aqui é minha parenta. Correu, removeu a pedra da boca do poço, fez aquela gentileza para ela, e depois Jacó beijou Raquel, levantou a voz e chorou. Bom, aí Jacó se apaixona por Raquel. Quero casar contigo. Chegou até Labão. Labão, oh meu parente, meu tio, se abraça, tal. Que farei por ti, Jacó? Permita que eu fique aqui alguns dias na tua casa. E tem um detalhe, rapaz, eu vi Raquel, eu me apaixonei por ela. O que eu tenho que fazer para que tu me conceda a mão dela em casamento? A bem da verdade, não tenho nada. O que tu queres que eu faça? Aí Labão falou: não, meu amigo, trabalha 7 anos. Trabalha 7 anos. E eu te dou a mão da minha filha. Ele disse Jacó Labão, versículo 21, para você entender o contexto. Dai-me minha mulher, chegando no versículo 21, chegou o tempo. Disse Jacó Labão: dai-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Já havia trabalhado 7 anos. E aconteceu a tarde que tomou Leia, sua filha, entrou a ela. Então Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. Ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganar? Não, Jacó, aqui não se faz assim. Primeiro a gente dá a filha mais velha para casar, depois a mais nova. Quem tem que casar primeiro é a mais velha. Mas tu não me falou isso antes, olha lá. Olha o camarada já rolando, o enganador. Já dando um golpe em Jacó. Mas tem um problema, Jacó, fica tranquilo. Tu quer Raquel? Eu lhe dou ela, depois tu cumprir a semana com Leia, tá certo? Eu te dou Raquel. E você trabalha mais 7 anos, beleza? 7 com 7 a 14 anos. Para ter a mulher que havia combinado no começo. Labão aproveitou dele pelo seu serviço, se era o dote que estava pagando por suas 2 mulheres. Trabalhou 14 anos. Ao final de 14 anos, começaram a nascer os filhos de Jacó. Aí, num determinado momento, Jacó falou: eu preciso ir embora, rapaz, mas eu trabalhei já 14 anos com esse camarada e não tenho nada. Quando chega no capítulo 30 e o versículo 27, vamos ler rapidamente, tá bom? Já estou concluindo. Diz assim, ó: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoa por amor de ti. Ele disse mais: determina-me o teu salário que tu darei.
Então ele disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de trabalhar também por minha casa? Isso Jacó perguntando para Labão. Não tenho nada até agora, meu camarada. Olha como o Senhor te abençoou durante esses 14 anos que eu estou trabalhando. Agora eu preciso ir embora. Quanto ainda tenho que trabalhar para ter a minha casa, para ter os meus bens, a prosperidade para a minha família? E disse ele, que te darei? Aí Labão perguntou, que te darei? Então disse Jacó, presta atenção agora, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, será por furto. Então disse Labão, tomara que esteja conforme a tua palavra, rapidamente. E separou naquele mesmo dia os modos listados e malhados em todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Antes, deixa eu dar para explicar uma coisa para você. A coisa mais rara e mais difícil de você encontrar, não é frequente, é você encontrar malhados, salpicados e morenos entre as cabras. Quando Jacó propôs esse negócio para Labão, Labão falou, endoidou de vez. O salário dele será o mínimo, porque é raro, não é frequente, não nasce muitos malhados, salpicados e morenos. Não, endoidou de vez esse camarada, vai trabalhar pro resto da vida para mim. E conseguiu um salário mirrado. Mas veja bem, isso não foi Labão que propôs. Quem propôs, abre parênteses, essa doidice foi Jacó. Mas agora você vai ter que entender por que ele propôs essa aparente doidice. As coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, para o mundo às vezes parece loucura, a Bíblia fala isso. Às vezes não se dá um direcionamento numa determinada coisa, e muitos falam isso não é possível. Mas se foi Deus que te deu o direcionamento, haja de acordo com a direção divina. E você vai ver se você não vai se abençoar. Continuando. Então tomou Jacó, olha agora, a maneira como se Jacó se pagou Labão. Olha aí, o que Jacó fez? Fica combinado, tira todos os salpicados, todos os malhados, todos os morenos. Então, 3 dias de distância. E eu vou ficar aqui somente com os lisos, somente com os que são brancos, os que não são malhados. E os que nascerem daqui, malhados, salpicados e morenos, vai ser o meu salário. Combinado? Combinado. Prontinho. Agora vamos ver o que Jacó fez. E você vai entender já já. Por que Jacó fez isso aqui? Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os estados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Desculpe. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não o pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas. Olha que coisa interessante, rapaz. Jacó pegou, na hora que o rebanho
entrava no cio dos bebedouros para se sedentar, tomar água, ele descascou varas escuras e brancas com listras brancas aonde ele havia descascado. E na hora que elas concebiam, elas estavam com seus olhos vidrados naquelas varas. E a Bíblia diz que geneticamente houve uma mudança em seus genes e apesar de serem da mesma genética, de serem brancos, de serem de uma única cor, nasciam listados, nasciam malhados e entre as cabras nasciam morenos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma irmã minha que quando a minha mãe estava grávida dela, bem no comecinho da gravidez, tinha um senhor que naquela época, eu estou dizendo aí 50 anos atrás, eles entregavam leite nos lares. Então, um entregador de leite na carroça vinha na minha casa e vendia o leite de manhã. Minha mãe saía, nós éramos pequenininhos ainda, e ela pegava o leite, pagava, era os litrinhos de leite antigamente, não é como é hoje. Só que tem um problema. Este camarada que passou a fornecer depois leite lá em casa, ele era caolho, mas caolho de uma maneira tremenda, que quando ele olhava de frente para você, você não sabia se ele estava olhando para você ou se estava olhando lá para a esquina direita ou para extremamente caolho. E aquilo impressionou muito a minha mãe. A minha mãe, toda hora que ia pegar leite, todo dia de manhã, ela voltava impressionada. Ela voltava abalada com aquela situação, com a forma do olho daquele camarada. Pronto, passou. A menina nasceu 9 meses depois. A gravidez decorreu normalmente. Aí a menina nasceu. Quando a menina nasceu, que trouxeram a minha irmã para minha mãe, a primeira vez que ela olhou, porque a minha irmãzinha abriu os olhos, ela era totalmente vesga. Vesga ao extremo. Mas Jesus amado, imagine psicologicamente como é que minha mãe ficava parada. Imagine isso. A minha mãe, a partir dali, começou a orar. E foi 6 meses essa menina dessa maneira. Ela falou, Jesus, eu não zombava daquele homem. Eu ficava impressionada. Eu sei, e ela grávida. Estava ali 2 meses, 3 meses mais ou menos. Eu ficava impressionada, mas eu nunca zombei dele. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa. Porque a menina era extremamente caolho. Foi 6 meses. Ela orando e pedindo a misericórdia de Deus. Chegou um dia, a menina estava com o olho do outro dia totalmente normal. E quem conhece a minha irmã Joaninha sabe que ela tem os seus olhos normal. E quem a conheceu e ficou sabendo disso, minha mãe cansou de dar o testemunho na igreja desse milagre que Deus operou na vida dela. O que eu quero dizer com isso? Jacó aqui adotou um princípio fisiológico que é usado na biologia nos dias atuais para determinar determinados cães e determinados cavalos de determinadas cores. Sabia disso? Jacó, esse princípio que ele aplicou, aonde essas cabras, aonde essas ovelhas iam tomar água, e no momento que concebiam, elas estavam olhando aquelas varas listadas de cores variadas, automaticamente os seus genes eram mudados. Apesar de serem lisas, davam cria a seus filhos listados, malhados e as cabras marrom. Mas foi Jacó que inventou isso? É aqui que eu quero chamar a atenção para você. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Vamos dar continuidade no texto? Vamos lá. Capítulo 31 agora de Gênesis para a gente encerrar.
Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Jacó não ficou rico com falcatrua. Jacó não ficou rico enganando ninguém. Jacó não ficou rico com esperteza. Não. Ele ficou rico, Deus o abençoou, porque Deus concedeu a ele uma visão em sonho, deu uma determinação, e que, como eu disse para você, até hoje é usada como princípio fisiológico na biologia para determinar determinados cães, determinados cavalos, de determinadas cores, usando esse mesmo princípio que Deus deu a visão a Jacó. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, para encerrar, ele anuiu a um conselho errado. Procurou a bênção da primogenitura de uma forma fraudulenta, se bem que o seu irmão Esaú não valorizou a bênção que havia sobre a sua vida. Por não valorizar a bênção que havia sobre a sua vida, ele perdeu a bênção. Jacó, se você for ver direitinho, ele também era um trapaceiro, também era um camarada que a sua índole não era muito boa. Abraão, se você observar, era um homem que fazia tudo certinho, ou não foi isso? Eu nunca me esqueço das palavras que eu vi um pregador, eu não estou lembrado agora onde ele disse isso, mas essa é a realidade para esse momento. Abraão, tudo certinho, tudo que Deus mandou fazer, ele fez direitinho. Isaac, você não me encontra o que reclamar de Isaac, procurou fazer tudo certinho. Quando você vai para Jacó, suplantador. Era um homem também que cometia algumas falcatruas, anuiu a conselhos errados. Aí a Bíblia diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Para encerrar, não importa se você é o Jacó, não importa as coisas erradas que você já fez, Deus de novo está te dando uma oportunidade. Basta você, assim como Jacó, quando estava caminhando para o encontro dos seus parentes, antes de encontrar Labão, fez um voto com Deus, pôs a sua vida no altar, construiu altares a Deus, teve o temor de Deus, se arrependeu dos seus erros cometidos,
quando sai da casa de Labão para ir para sua terra, para encontrar-se com Saul, há quebrantamento, há humildade, há arrependimento. Deus o abençoou e não deixou que nenhum dos seus inimigos tocasse na vida dele. Não importa se você é um Jacó, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, é o teu Deus. Basta você procurar se consertar com ele. Basta você procurar ter uma vida que agrade ao Senhor. Basta você aceitar o Deus que prometeu que todas as nações da terra serão benditas através dessas famílias. E através dele vem Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Primeira é a bênção espiritual. E não tenha dúvida, riqueza é dom de Deus. Talvez hoje você esteja numa situação, numa encruzilhada, no popular, numa sinuca de bico, sem saber como vai fazer amanhã. Mas o mesmo Deus de Jacó, que deu uma visão para Jacó, que é usado até hoje nos dias atuais. Por isso essa nação é uma bênção. Ele não mudou. Basta você crer, ter o coração reto, sincero, abandonar as práticas erradas na tua vida. E com certeza absoluta, a bênção de Deus pode vir ainda hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa de Jesus, teu filho amado, temos aqui ensinado a tua palavra, mostrado que tu não mudaste, tu és o mesmo, Senhor meu Deus, meu Pai. Pai Celestial, aqueles que têm sido atingidos por essa palavra, que têm recebido esse ensinamento, meu Senhor, não sabemos a situação em que se encontra. Pai, entra com a providência, desde que haja sinceridade, desde que haja quebrantamento, desde que haja arrependimento, desde que haja, meu Senhor, o desejo sincero em se chegar a Ti com o coração reto. É o que nós pedimos, confiando e crendo, nesta semana que se inicia, que seja uma bênção na vida de todos aqueles que em Ti confiam. É o que nós te pedimos, crendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenham uma ótima semana.